Se você quer receber mais informações a respeito deste canal, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para que sejam ativadas as notificações. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso devocional, à nossa série sobre o livro de Atos, leitura e interpretação do texto. Ontem nós falamos sobre a pregação do apóstolo Pedro, onde eles receberam o Espírito de Deus sobre a vida deles, eles foram revestidos de poder. E Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos e começou a pregar, a dar explicação sobre tudo o que estava acontecendo naquele momento. De vários discípulos estarem falando em outras línguas estas que todos podiam entender. E Pedro, fazendo um resumo de ontem, ele prega, e essa pregação ele mostra tudo o que está acontecendo é porque foi predito, é um cumprimento da promessa de Deus, dita já em Joel, dita já por boca de Davi. Ele está mostrando que tudo o que está acontecendo naquele momento, o centro, a causa é Cristo. Mostrando que Cristo, aquele que os judeus, os líderes religiosos, as pessoas tinham crucificado, ele ressurgiu, ele foi ressuscitado, ele subiu aos céus, está à direita do Pai e é ele quem governa agora. Ele é quem tem o poder em suas mãos. E nós terminamos ontem falando dessa pregação de Pedro, uma pregação cristocêntrica, onde os homens, quando Pedro pregou, ao ouvir a mensagem de Pedro, não foi uma mensagem de amaciar o ego, porque Pedro falou assim: vós crucificastes, vós matastes, vós rejeitastes o Filho de Deus, e vocês sabem muito bem o que ele fez, porque ele foi aprovado no meio de vocês, mas vocês não deram ouvido o que ele estava falando e o que ele fez. E as pessoas, diante dessa acusação de Pedro, ficaram com medo e perguntaram: o que faremos, Pedro e para os demais apóstolos? E os demais apóstolos, juntamente com Pedro, disseram: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Cristo, e obterão o perdão de vossos pecados. E a gente termina aí. Aí houve um acréscimo diante dessa pregação. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. E como que essas pessoas agora que entraram nessa comunidade, nesse grupo de pessoas, estavam vivendo? Nós sabemos que é muito difícil, muitas vezes, viver em comunidade. Em tempos, hoje, as igrejas têm muitos conflitos, as pessoas não se dão bem. Como fazer? Do verso 42 do capítulo 2 de Atos, é o que nós vamos estar fazendo a leitura neste momento, nos revela como esses discípulos de Cristo, essas pessoas que se converteram diante dessa pregação de Pedro, onde ele mostrou que Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o fundamento, é a razão da nossa salvação. Então eles entenderam essa mensagem e agora eles vivem em comunidade, vivem em união. Vamos fazer a leitura? Pegue a sua Bíblia e nós vamos ler todos juntos. Pegou lá? Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. E diz assim: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo.
de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Nós fizemos a leitura até o 47 do capítulo 2 de Atos. Como que eles viviam? Eles acabaram de se converter. E o que precisa? Quando nós entramos na fé cristã, é o primeiro ponto. Eles se dedicavam. O que dedicar? É esforçar-se. É batalhar. É uma labuta. É um esforço. Precisa de empenho. Precisa de dedicação. Não é uma coisa que você faz de qualquer jeito. É uma coisa que você dedica tempo. É uma coisa onde você dedica esforço, força, você faz. E eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Aos ensinos dos apóstolos, porque eles acabaram de ouvir essa mensagem que Cristo ele ressuscitou. E eles precisam entender a ressurreição. Eles precisam ouvir mais sobre Cristo. Muitas pessoas às vezes entram na fé cristã, mas não se dedicam aos ensinos dos apóstolos. Não se dedicam em orações. Meus irmãos, se você entrar, se você quer conhecer mais de Cristo, não só escute uma pregação que você vai ficar comovido, mas se dedique aos ensinos dos apóstolos. Se você não conhece, se dedique, se lance nas Escrituras, aos ensinos que eles escreveram para nós. Estão em nossas Bíblias. Você tem na sua casa. Se dedique aos ensinos dos apóstolos. Eles também se dedicavam na comunhão. É uma dedicação, comunhão. Ela não é fácil. Precisa haver dedicação. Precisa haver renúncia. Precisa haver amor. Precisa haver fidelidade. Diferenças sempre teremos, mas nós temos que deixar que o amor um pelos outros, o perdão pelos outros, fale mais alto do que as nossas diversidades de pensamentos, de opiniões. Então eles se dedicavam nos ensinos dos apóstolos, e esse ensino dos apóstolos dava aprendizado, ensinamento, para que eles pudessem viver em comunhão. E essa comunhão levava eles o quê? Ao partir do pão. Ao partilhar o pão. A dividir um com o outro. Conforme a necessidade um tinha. Eles partilhavam o pão. E todos estavam cheios de temor. Um ponto fundamental. Nós perdemos o temor. Chegamos em nossas igrejas. Nós ficamos conversando muitas vezes. Nós não chegamos diante daquele que é o Rei dos Reis. Nós chegamos como se estivéssemos indo na casa de qualquer um. Como se estivéssemos indo na casa de qualquer um. Perdemos hoje a reverência diante de Deus. Diante do nosso Pai. Não existe mais respeito, não existe mais temor. Ninguém mais parece que respeita o momento da oração, o momento do culto, o momento da palavra. Qualquer coisa é mais importante do que estar na casa de Deus. Esses homens que acabaram se convertendo, eles viviam, se dedicavam nos ensinos. Nós não se dedicamos aos ensinos. Eles se dedicavam na comunhão. Muitas vezes nós não se dedicamos na comunhão. Eles se dedicavam ao partilhar o pão. Muitas vezes nós não se dedicamos ao partilhar o pão. E eles, por quê? Porque eles tinham temor de Deus. E esse temor ao Senhor levava eles a se dedicarem mais nas Escrituras. E quanto mais eles se dedicavam nas Escrituras, mais eles percebiam que eles tinham que tremer diante de Deus. A nossa falta de temor é a falta de conhecimento do nosso Deus. Qual é o Deus que você está servindo? Se prostre diante dele. Ele é nosso Pai, sim, mas diante do nosso Pai nós devemos ter respeito. Vamos continuar. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Sim, muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio deles.
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos, porque a gente não fica unido e essa união se torna... todo momento a gente fica ali, ele tem que se manter. Mantinham-se, esforçavam-se para manter-se unidos. Tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias eles iam para o templo de Deus. Eles iam cultuar a Deus. E eles iam para o templo, mas também, diz lá, partiu pão em casa. E juntos participavam das refeições com alegria. Eles iam para o templo todos os dias. O templo é a igreja. Os apóstolos acabaram de entender que Deus estava dentro deles, mas eles não deixaram de ir para o templo. Mas também eles viam a necessidade de estar unidos, de comer um com o outro, de participar das refeições um com outros. E faziam isso com alegria, sinceridade de coração. Não era um peso, mas era sincero. Louvando a Deus e tendo toda a simpatia de todo o povo. Eles eram vistos por os outros povos, pelo próprio povo deles, como pessoas que andavam juntas, que tinham um propósito, e esse propósito era ser testemunha de Cristo Jesus, pregar o Evangelho. O Espírito Santo nos dá ousadia, nos dá coragem, o Espírito Santo nos fortalece para pregar o Evangelho. E Ele é quem vai te capacitar todos os dias da sua vida. E para terminar, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu não salvo ninguém, mas é o Senhor quem acrescenta dia a dia quem é sendo salvo. É o Senhor quem acrescenta aqueles que serão salvos. É o Senhor que os chama. E todos aqueles que o Senhor chamar, o que nós precisamos fazer é nos dedicar nos ensino dos apóstolos, que é o ensino de Cristo. Nós precisamos dedicar em oração, na comunhão e no partilhar o pão, e tendo temor do Senhor. E o Senhor, dia a dia, Ele vai convencer os corações e transformar as vidas. Eu creio nisso. Amém? Se dedique, se lance aos ensinos. Tenha temor, e quanto mais temor você tiver, mais você vai querer conhecer esse Deus tão grandioso, tão poderoso e tão majestoso a qual nós servimos. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo encha o seu coração, para que possamos viver como estes apóstolos, essa comunidade cristã viviam. Essa é a minha oração. Fique com Deus.